Olá, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal da Grafologia Método Radaic. Aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam através dos seus gestos ao escrever. Eu sou a Letícia Radaic, especialista na escrita. E hoje eu vim aqui falar com você sobre como que a grafologia pode diminuir a entrada e saída de colaboradores dentro de uma empresa. A gente chama isso de turnover. O turnover é um problema muito recorrente nas empresas, inclusive o Brasil tem a maior taxa de turnover, né, do mundo, é porque contrata-se a pessoa que não é adequada ao desenvolvimento da carreira ou o que ela vai fazer na empresa, e aí o que acontece, né, a pessoa não bate, não dá match, vamos falar assim. Isso tem um custo muito grande, porque além do custo de você conseguir ter que contratar uma pessoa de novo, começar do zero, a pessoa que entrou em pouco tempo, ela acaba pedindo as contas ou sendo mandada embora. Em média, pelo que se estima nas pesquisas hoje em dia, por volta de um ano e meio, a empresa demite essa pessoa que foi contratada. E aí, como também especialista na parte de recrutamento e seleção através da escrita, inclusive no Instituto Radar, que tem uma formação de grafologia inicial para você aprender e depois uma especialização na área de recursos humanos para contratar. E aí o que acontece? As empresas, elas acabam tendo um custo muito grande, porque aquela pessoa que você treinou, que você foi lá, né, investiu tempo, tudo que está ao redor, né, do que empenha-se para que o seu colaborador corresponda ao esperado, essa pessoa, ela é demitida. E a empresa tem que pagar todos os direitos e em pouco tempo começar tudo de novo. Além de ser desgastante, financeiramente é muito caro para a empresa. Um colaborador, ele custa muito, né? E ainda mais quando você fica trocando toda hora. Isso sobe os gastos lá em cima. Então, as empresas, elas realmente, dentro da grafologia para recursos humanos, elas têm grandes benefícios quando elas utilizam a grafologia, por exemplo, que é o caso dos meus clientes, dos alunos que trabalham com isso, como uma porta de entrada. Por quê? Logo de cara, você já consegue identificar se aquele candidato faz sentido e ele está alinhado com o clima organizacional dessa empresa, se essa pessoa vai conseguir entregar o que se espera dela, né? Ou não. E não estou falando de pessoa, essa julgando, rotulando, nada disso. A gente bem sabe que quando uma pessoa quer trabalhar, ela fala que ela precisa do trabalho e que ela faz qualquer coisa. Mas a gente também sabe, com um olhar mais maduro hoje, que esse candidato ele pode não desempenhar da maneira adequada. E a culpa é de quem? Do candidato que não tem habilidade? Não. Eu sempre falo que a culpa, se tem algum culpado nessa história, é quem coloca essa pessoa dentro da empresa. Em que sentido? A pessoa que faz a contratação, ela deve ter nas mãos um mapa de como funciona essa cabeça dessa pessoa que você vai contratar no pequeno, médio e longo prazo. Por quê? Essa pessoa, se já não tem nada a ver, né, com os valores da empresa, se ela como pessoa não está alinhada a isso, é óbvio que isso vai incomodar ali no próximo passo. Assim que ela for contratada, aquilo que, por exemplo, talvez ela dissesse que ia aceitar, começa a não valer mais. E dependendo da situação, infelizmente, a gente sabe também, porque nós não somos criancinhas, né, somos adultos, existem algumas pessoas que têm um caráter, um comportamento não muito adequado. E aí, pior ainda. Por quê? Pensa o seguinte: você coloca uma pessoa dentro da empresa para trabalhar. Essa empresa já existe uma equipe, já existe um projeto, já existe um desenvolvimento do dia a dia, uma rotina. Quando a gente insere uma pessoa que não tem nada a ver com as outras que já estão ali desempenhando as tarefas, o sistema inteiro sofre. Até que você consiga normalizar tudo, né? Demora. E às vezes, quando você tenta fazer e não seleciona a pessoa adequada, isso perde a estrutura do time. Dependendo do cargo, ainda se for um líder, né? Você tiver fazendo uma seleção de liderança, você contratar um líder que não tem nada a ver com as pessoas, os valores,
E mesmo que você falasse assim, ah, mas eu faço teste de valores, mas você tem que ver como que a pessoa sente e vive aquilo na vida dela. A gente vai ter um líder, às vezes, muito mais por poder, por domínio, e não um líder inspirador, e não um líder que determina para onde as pessoas têm que ir. As pessoas, elas precisam de estar com o time certo. O que que é isso? É a cabeça, né, certa, ou seja, a liderança no lugar certo, e as outras pessoas que vão estar corroborando para avançar também no lugar certo. E muitos dos erros que mais acontecem é que as pessoas não fazem isso. Então, a grafologia, ela pode ajudar os recursos humanos, né, as pessoas que estão nas empresas, a identificar logo de cara. Você tem que demorar mais tempo para ficar fazendo um monte de testes e testes infinitos. Com a escrita, você vai identificar logo no primeiro olhar, no primeiro momento, se aquele candidato vai avançar ou não. Olha, para te falar como isso realmente é tão eficaz, eu vou colocar aqui na descrição, em algum lugar dessa tela, um link para você assistir a Priscila e a Giane. Elas são as minhas alunas, foram alunas, hoje elas trabalham já com a grafologia dentro do RH, e elas contam nessa entrevista que eu fiz com ela no GrafoCast, o quanto isso é importante para a empresa que elas trabalham. Elas nem avançam para os outros testes por conta de a grafologia ter essa maneira de você saber o inconsciente, como que a pessoa pode se comportar no pequeno, médio e longo prazo, né? E também ser bastante discreta, ninguém rotula ninguém, é apenas uma questão de estar adequada ou não à função e às atividades que são necessárias dentro daquele cargo. E aí a Giane e a Priscila contam sobre isso também. Elas são psicólogas e trabalham numa empresa, uma na parte de entrada, que é o RH, na seleção, a parte de contratar essas pessoas, e a outra, que é a Priscila, trabalha no desenvolvimento dessas pessoas quando elas ingressam dentro da empresa, que também é possível fazer isso através da escrita. E elas contam na prática como que elas constroem esse olhar e fazem isso acontecer. Então, se você não viu essa GrafoCast, eu te convido a assistir, porque realmente é muito bacana. E caso você não tenha o entendimento da grafologia, não conheça, vem fazer esse curso no Instituto Radaic. Por quê? Você vai começar do zero, entender como você pode utilizar a grafologia e fazer uma especialização. Na especialização, eu ensino aos meus alunos o laudo não grafotécnico. Eu ensino os alunos a fazerem um laudo grafo-psicológico. A gente não vai falar sobre as questões, como a pessoa, assim, quem ela é emocionalmente, nada disso. Mas a gente vai ser muito objetivo nesse gráfico para que, ao entregar para um gestor, para um diretor, para alguém que vai tomar a liderança, a pessoa vai compreender de maneira rápida o porquê, por exemplo, que a candidata Maria e a candidata Vanessa e a candidata Cibele, quais são as vertentes que uma tem em relação à outra. Não é que as pessoas são melhores, mas que existe uma que é mais adequada, mais adaptada à função qual é exigida. Então, se você ainda não conhece a grafologia, se você está no RH, você está perdendo tempo, com certeza, porque as empresas estão cada vez mais buscando quem tem esse conhecimento, pode ser um diferencial na sua carreira, não leva muito tempo e mais. No método Radaic, eu criei uma aplicação muito fácil, rápida e prática para você conseguir executar. Como muita gente sabe, talvez não sei se você sabe, a grafologia é muito ampla. E se você não tiver um passo a passo, uma metodologia fácil de aplicação, você desiste facilmente, vai achar que aquilo não tem nada a ver para você. Mas eu te garanto que tem. É uma disciplina que tem mais de 400 anos e que quando a gente aplica com orientação adequada, você vai ver o poder desse conhecimento na sua vida pessoal, na sua vida profissional, para ajudar as pessoas da sua família, né? Quem é que não gosta de ser entendido? Já pensou você entrar numa empresa e alguém olhar e falar assim, olha, realmente o lugar mais adequado para você trabalhar é naquele time, porque você tem as características necessárias para que isso ocorra. Então, a grafologia pode contribuir altamente para a diminuição de custos de turnover,
com esse conhecimento da escrita, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. E se você tiver alguma dúvida, me escreve aqui, ou ideias de temas de vídeos também. Vai ser um prazer poder voltar aqui e gravar para você, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê até amanhã.